Fala galera do YouTube, mais um conteúdo de Power BI aqui na área e hoje a gente vai ver quais são as 3 fórmulas que você precisa saber para começar a usar o Power BI. Então se você nunca usou o Power BI ou conhece muito pouco, você vai conseguir começar a ver como que você cria cálculos aqui no seu Power BI para já começar a fazer análise, a fazer gráficos aqui nos seus relatórios. Então acompanha comigo até o final, lembra de baixar o arquivo que está aqui na descrição. Antes da gente começar o vídeo, super importante, se você não está inscrito no canal, não esquece de se inscrever, porque todo dia, sem exceção, de segunda a segunda, tem conteúdo novo de Excel, de VBA e de Power BI, então não deixa para depois, não esquece. Se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o like, que isso ajuda muito a gente a divulgar esse conteúdo com mais pessoas, beleza? E também, para fechar, eu vou deixar um mini curso aqui embaixo, que é um mini curso de fórmulas DAX, um mini curso de fórmulas no Power BI, para você já conseguir aprender além dessa aula aqui. Mas no final da aula eu também vou deixar esse mini curso disponível para você. Então agora vamos para o nosso conteúdo. A ideia aqui é a seguinte, eu tenho um arquivo, que é um arquivo com a minha base de vendas. Só que aqui dentro desse arquivo eu vou importar ele para dentro do Power BI para a gente conseguir criar os nossos cálculos, as nossas fórmulas. Então para a gente importar qualquer arquivo para dentro aqui do Power BI, é só a gente clicar aqui na página inicial e vir aqui nesse botão de obter dados. E clicando aqui em obter dados, eu posso importar de vários lugares. No caso aqui, a minha planilha de vendas, ela vai estar no arquivo de Excel. Então, eu vou clicar aqui que eu quero pegar a minha tabela do Excel. E no caso, ele vai perguntar qual é o arquivo, você procura no seu computador. No meu caso, vai ser essa aqui, base de vendas. Eu vou clicar em abrir. E quando a gente clicar em abrir, ele vai fazer o seguinte. Ele vai exibir uma janela, que está abrindo aqui para a gente agora. E dentro dessa janela, aqui no cantinho esquerdo, ele vai mostrar para a gente o nome do arquivo e vai criar uma lista com todas as abas que tem lá dentro. No caso, eu só tenho uma aba, que é a minha aba de vendas. Então, eu vou clicar aqui, ó, tá vendo esse quadradinho? Marca um check na aba de vendas e aqui do lado ele vai te mostrar o que tem naquela aba de vendas, que é o código do produto, o SKU, o dia da venda, o tipo do produto, se é camisa, casaco, camiseta, a marca daquela venda, qual foi o valor de venda, o faturamento e o custo de compra. Então, como que eu faço agora para pegar essa tabela e carregar ela para dentro do Power BI, para jogar ela para dentro do Power BI? Aqui embaixo vai ter as duas opções, ou carregar ou transformar os dados. Transformar dados você vai usar quando você precisar fazer alguma edição, excluir alguma coluna, excluir alguma linha, fazer alguma manipulação nos seus dados, mas no caso aqui, como não tem nada muito bagunçado, minha base parece estar ok, eu vou clicar em carregar direto, sem precisar fazer nenhum tipo de edição, de manipulação aqui no meu arquivo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai carregar aqui os nossos dados lá da base de vendas e ele vai jogar aqui para dentro do Power BI. Então, primeiro, onde que esses dados vão aparecer? Aqui dentro das nossas 3 guias do Power BI, tem a guia relatório, que é onde a gente vai construir os gráficos e relatórios. Tem a nossa guia dados, que é onde vão aparecer as tabelas. Ó. Repara que aqui no cantinho direito aparece justamente a nossa tabela de vendas e as informações que eu tinha lá. Uma coluna com o custo da compra, uma coluna com o dia da venda, uma coluna com a marca. Então, se eu clicar em qualquer uma dessas colunas, percebe que ele vai abrir a tabela para mim. Então, essa guia dados é como se fosse o Excel. E aqui embaixo, nessa terceira guia modelo, também vai aparecer para a gente a nossa tabela de vendas, tranquilo? Mas o que vai interessar para a gente, por enquanto, vai ser essa nossa segunda guia, que é a guia dados, porque dentro dessa guia eu vou conseguir, essencialmente, fazer alguns cálculos que eu vou querer analisar aqui. Então, por exemplo, primeiro detalhe, percebe que aqui está lá aquelas informações, SKU, data da venda e assim por diante. Então, aqui eu vou ter várias marcas que foram vendidas. Ó. Se eu clicar aqui nesse filtrozinho aqui em cima, tenho vendas da hashtag, da Osklen e da reserva. Só que, antes de mais nada, você precisa saber que para criar contas no Power BI, a gente tem 2 formas de fazer isso. Tem o que a gente chama de colunas calculadas e tem também o que a gente chama de medidas. Então, antes de mais nada, você precisa saber o que é uma coluna calculada, o que é uma medida e quando você usa cada um dos dois. Então, vamos lá. Pensa aqui comigo o seguinte. Eu tenho uma coluna de valor de venda, ou seja, quanto que eu faturei naquela venda, quanto que o cliente pagou aqui para mim. Depois eu tenho o custo de compra, ou seja, quanto que a empresa pagou para comprar aquele produto e depois revender por esse valor de venda. Só que, se eu comprei, por exemplo, por R$ 32,00 e vendi por 41, quer dizer que eu tive um lucro, que foi essa diferença entre o valor de venda e o custo de compra. Então, um cálculo que eu posso querer fazer é quanto que na prática eu ganhei com cada venda, que foi o valor de venda menos o custo que eu tive para comprar aquele produto. Então, a primeira coisa que a gente consegue fazer aqui no Power BI é eu consigo criar uma nova coluna aqui do lado, na minha tabela, e dentro dessa nova coluna, eu vou pedir para ele fazer alguma operação. Então, valor de venda menos custo de compra, ou se você tiver, por exemplo, a quantidade que você vendeu
e o valor de cada unidade, você multiplica a quantidade vendida vezes o preço de cada unidade para você conseguir chegar no faturamento, enfim. Você pode fazer vários tipos de cálculos e análises aqui. Só que a gente vai criar uma nova coluna para fazer o lucro de cada venda. E para você conseguir criar uma nova coluna aqui dentro do Power BI, é super simples. Você clica em qualquer lugar aqui da sua tabela com o botão direito. E aí, clicando lá com o botão direito, vai ter aqui essa opção chamada Nova Coluna. Clica lá, ó. Cliquei em Nova Coluna. E o que ele vai fazer é o seguinte, ó. Percebe que ele exibiu para a gente uma coluna em branco e aqui em cima ele abriu a nossa barra de fórmulas. Está vendo ali em cima? Então, a barra de fórmulas vai aparecer para a gente. E aqui dentro, como que ela funciona? Como que eu vou usar para calcular o meu lucro? Primeiro, então aqui, como que funciona essa barra de fórmulas? Ele vai colocar o nome da coluna, no caso eu vou escolher um nome qualquer, sinal de igual e logo depois qual é o cálculo que eu quero fazer. Então deixa eu apagar isso aqui, eu vou escrever, por exemplo, que o nome da minha coluna vai ser lucro na venda. E eu vou colocar o sinal de igual. E aí agora, dentro do Power BI, como que eu faço esses cálculos? Por exemplo, eu quero fazer a quantidade, o valor de vendas menos o custo de compra. No Power BI, você fala uma coluna inteira. Então, por exemplo, como que eu calculo o lucro da venda? Vai ser o valor de venda, que é essa coluna, menos o custo de compra, que é essa outra coluna. Então, você fala o nome da coluna que você quer somar, ou multiplicar, ou subtrair. Tranquilo? Então, eu vou falar aqui que para chegar no lucro eu quero fazer o valor de venda, e aí percebe que quando você começar a escrever valor de venda, ele vai falar, então você quer da tabela de vendas a coluna valor de venda. Exatamente. E aí para ele preencher para mim, eu vou apertar o Tab, que ele já faz esse preenchimento automático. Então eu vou querer a informação do valor de venda menos a informação do custo de compra. Então preenche o custo de compra e aí vai com a setinha para baixo aqui, ó, porque ele mostra também algumas fórmulas que começam com a palavra custo e também ele mostra quais colunas começam com a palavra custo. Então vem aqui para essa coluna custo de compra, aperta o Tab, pronto, a nossa fórmula vai ser valor de venda menos custo de compra. Agora eu vou dar um Enter, porque ele vai fazer esse cálculo para mim. E percebe que legal que é o seguinte, apesar de ele fazer o valor de venda menos o custo de compra, ou seja, apesar de eu falar para ele pegar a coluna inteira de valor de venda menos a coluna inteira do custo de compra, o que ele faz na prática é calcular esse valor para cada linha da nossa tabela. Então ele fez o valor de vendas da primeira linha menos o custo de compra da primeira linha, que deu 9,60. Depois ele fez valor de venda da segunda linha menos o custo de compra da segunda linha e assim por diante. Tranquilo? Então, essa primeira forma da gente criar fórmulas no Power BI é o que a gente chama de coluna calculada. Alon, então quando que eu vou usar uma coluna calculada? Quando você quiser acrescentar uma nova informação na sua tabela e essa informação vai ser diferente para cada linha. Por exemplo, o lucro da venda vai ser diferente em cada linha. Se eu quisesse calcular, por exemplo, a margem de cada venda, a margem vai ser meu lucro dividido pelo faturamento. Poderia criar uma coluna para fazer esse cálculo para cada linha da tabela. Tudo bem? Só que agora vamos ao que interessa, o que a gente usa mais na prática, que são as medidas. O que são as medidas, Alon? As medidas são as fórmulas no Power BI que você vai usar quando você quiser, a princípio, um resultado. Então, pensa comigo o seguinte, se eu quisesse saber qual foi a soma de todas as vendas aqui da empresa, ou seja, eu quero somar 41,60 mais 83,20 mais 29,90 e assim por diante. Ou seja, eu quero somar todos os valores dessa coluna valor de venda. Você concorda comigo que se eu quero um resultado, que é a soma de todo mundo, não faz sentido eu criar uma nova coluna para chegar nesse um resultado. Então, se você quiser um único resultado, você vai criar uma medida, que é o que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Como que eu crio uma medida aqui no meu Power BI? Você vai clicar com o botão direito, e aí vai aparecer, além da opção nova coluna que a gente já usou, você vai usar a opção nova medida. Clica nessa opção. E aí dá uma olhada no que vai acontecer. Vai aparecer a mesma coisa que tinha aparecido lá atrás, que era aqui a nossa barra de fórmulas. Só que agora, ao invés de a gente criar uma coluna, a gente vai criar uma medida e a gente vai ver na prática qual que vai ser a diferença entre as duas coisas. Então eu vou apagar aqui essa informação, eu vou escrever o nome que eu vou querer dar para essa medida, ou seja, o nome que eu quero dar para esse resultado, que vai ser, por exemplo, total vendas, que vai ser o meu total de faturamento. E vou colocar o sinal de igual. Percebe que aqui posso colocar espaço, posso colocar, não tem problema nenhum, tranquilo? E aqui do lado eu vou colocar que eu quero fazer a soma dos valores da coluna valor de venda. Como que eu faço uma soma no Power BI? Dentro do Power BI, todas as fórmulas, sem exceção, são em inglês. Então você vai ter que colocar a soma em inglês, que vai ser sum, S-U-M, e aí você vai apertar o Tab, que ele vai abrir a fórmula para você. Dentro da fórmula soma, você só precisa falar qual é a coluna
que tem os valores que você vai somar, que é a coluna aqui de valor de venda. Então, coloca lá o valor de venda, aperta o Tab que ele preenche para você. Pronto, terminamos a fórmula. Só fechar aqui o parênteses, apertar o Enter, que ele vai calcular para a gente. Vamos lá. Só que agora é um detalhe bem importante, que é o seguinte. Eu criei essa medida que é o nosso total de vendas. Essa medida apareceu em algum lugar? Se você olhar aqui a nossa tabela, percebe que o valor total de vendas não apareceu em lugar nenhum. Mas aqui do lado apareceu, ó, dentro dessa minha tabela de vendas, apareceu esse meu total de vendas, que foi a medida que eu acabei de calcular, e ela aparece com esse sinalzinho de calculadora, tá vendo? Que indicando que é uma medida. Só que, beleza, Alon, calculei aqui onde que foi parar esse resultado. O que acontece é, quando a gente cria medidas no Power BI, elas não aparecem dentro aqui fisicamente da nossa tabela. Como que a gente faz então para ver o resultado? Super simples. Você vai voltar lá na sua guia chamada relatório e aqui você vai precisar colocar essa medida, total de vendas, dentro de algum gráfico ou dentro de alguma matriz que a gente vai ver como é que funciona, por exemplo. Então é o seguinte, deixa eu colocar, por exemplo, um visual legal no Power BI, que é esse aqui, ó, é o cartão, que é esse retângulozinho escrito 1, 2, 3. Procura no seu Power BI e coloca aí o cartão. Show de bola. O que é o cartão? Nada mais é do que um retângulo que você vai conseguir colocar um número ou uma informação ali dentro. E aí, para eu ver o resultado do total de vendas, você pode clicar aqui no total de vendas, que está aqui do lado no cantinho direito. Você pode segurar o mouse, ó, clicar nele e arrastar para dentro dos campos do cartão. E quando você fizer isso, ele vai fazer o cálculo, que era a soma do valor de vendas, e vai te mostrar aqui, que era R$ 89.770 de vendas que a gente teve aqui na empresa. Tranquilo? Então, sempre que você quiser ver o resultado de uma medida, você vai precisar pegar ela aqui no seu relatório e colocar ela aqui dentro de algum cartão ou dentro de algum gráfico também. Tranquilo? O legal aqui do Power BI é o seguinte, ó, eu posso, por exemplo, deixa eu apagar esse cartão, vou clicar dentro dele, vou apertar o Delete. Eu posso também colocar essa medida de total de vendas em um gráfico. Então, deixa eu clicar aqui, por exemplo, ó, no meu gráfico de barras. Vou clicar aqui no meu gráfico de barras. Se eu clicar no meu gráfico de barras, eu posso pegar esse total de vendas e arrastar ele aqui para essa parte do gráfico chamada valores, porque são justamente os números que eu vou exibir no gráfico. Então, ó, total de vendas ali para valores. A princípio, quando eu coloco só o total de vendas dentro do gráfico, ele vai me mostrar um total de vendas, que era aquele 89 mil, e como que eu faço para ver o número certinho? Eu posso passar aqui o mouse em cima dele, que está lá, total de vendas 89.770 ali aproximadamente. Só que eu consigo pegar esse total de vendas e eu consigo dividir qual que foi da marca hashtag, qual que foi da marca Osklen, qual que foi da marca reserva, por exemplo. Como que eu faço isso? Tá vendo que aqui dentro da minha tabela de vendas eu tenho uma coluna chamada marca? Se eu quiser saber o total de vendas para cada marca, eu posso clicar aqui na marca, segurar ela e puxar aqui para dentro do eixo do meu gráfico e dar uma olhada no que vai acontecer. Ele vai separar as minhas vendas, o que são? Da reserva, ó, se eu passar o mouse, tá lá, 56 mil. Aqui na Osklen foi 22 mil e aqui embaixo foi 10 mil. Então, o que ele faz? Ele pega aquele total de vendas, que era mais ou menos 89 mil, e ele divide, ele separa. O que era da reserva? Desses 89, 56 eram da reserva, depois 22 eram da Osklen e 10 eram da hashtag, beleza? Então fica bem legal aqui para você já conseguir fazer os seus gráficos e as suas análises. Então a primeira fórmula que você precisa saber para começar no Power BI foi essa fórmula que a gente viu, que é a fórmula soma. Agora, como que eu faço, por exemplo, para ver a minha segunda fórmula, que vai ser a fórmula média? A fórmula média, se eu quisesse, por exemplo, saber quanto que, em média, a gente lucra em uma venda, o que eu teria que fazer é pegar todos os valores dessa coluna, lucro na venda, e calcular a média entre todos eles. Como que eu faço isso? A gente vai criar uma nova medida, e nessa nova medida a gente vai usar a fórmula média em inglês. Vamos ver então como é que funciona. Botão direito aqui na tabela, vou criar uma nova medida, e vou colocar aqui, lá em cima, vou colocar, por exemplo, média de lucro, e vou colocar aqui o sinal de igual. E aí vai ser a fórmula média em inglês, que vai ser average. Então, só colocar average, dá o tab para ele abrir a fórmula, e é só falar qual é a coluna que tem os valores que você quer calcular a média. E aí coloca lá que vai ser a coluna de lucro na venda. Aperta o tab para ele preencher para você, fecha aqui a fórmula e dá um Enter. Então, sempre que a gente quiser um único resultado, a gente vai chegar aqui e vai criar essa nossa medida. E lembra que a nossa média de lucro, a nossa medida, ela aparece aqui dentro da tabela, com essa calculadorazinha aqui, com esse símbolo, mas ela não vai aparecer aqui dentro do nosso arquivo, não vai aparecer aqui dentro da nossa tabela no Power BI. Então, para a gente ver o resultado da média de lucro, vamos voltar aqui, por exemplo, no relatório, e aí para a gente colocar a média de lucro,
Uma outra forma da gente apresentar as informações é o que a gente chama de matriz. Então procura aqui dentro do seu Power BI, procura esse visual chamado matriz. Você vai ver duas tabelas. Tem uma chamada tabela mesmo, tem outra chamada matriz. Essa matriz a gente vai usar um pouco mais, porque ela é um pouco mais fácil de trabalhar. Então clica aqui nessa opção chamada matriz, show de bola. E aí essa opção de matriz, ela vai ter a opção de linhas, colunas e valores. Vamos começar aqui pelo que interessa, pelo mais simples, que é o seguinte. Se eu quero saber a média de lucro, eu vou jogar a média de lucro, que é essa medida, para dentro dos valores da matriz. Então, vou puxar aqui, vou colocar aqui dentro dos valores. Se você der uma olhada lá dentro, ó, lá no fundo, vai estar aqui a média de lucro por venda é R$ 53,36, ou seja, R$ 53. Só que ficou um pouco pequeno aqui de enxergar. Se ficou um pouco pequeno, a gente consegue vir aqui ó, nessa opção do pincelzinho e a gente consegue formatar esse cara. Então clica aqui no pincel de formato e aí aqui tem várias opções que você pode formatar. Você pode formatar a grade, os cabeçalhos, os valores, pode botar uma formatação condicional, mas para não perder muito tempo, como você só quer aumentar o tamanho da matriz, você pode pesquisar aqui pela palavra tamanho. Então pesquisa ali pela palavra tamanho e vai estar lá, ó, tá vendo aqui que está escrito grade? Grade quer dizer justamente as informações que estão na matriz. Então, você pega aqui o tamanho do texto, você vai clicar ali para aumentar, para ficar mais tranquilo de enxergar. Perfeito, coloquei aqui um tamanho 16. Agora, o que eu vou querer fazer é, eu quero saber a média de lucro, só que eu quero saber também, por exemplo, por marca. Eu quero saber a média de lucro das vendas da hashtag, das vendas da Ostlen e das vendas da reserva. E aí, para fazer isso, ó, lá atrás a gente estava nessa opção de formato. Para colocar mais informações dentro da minha matriz, você vem aqui nessa opção campos, tranquilo? Vai lá em campos. E aí agora, se eu quero ver as informações de venda, por exemplo, só para reserva, só para hashtag e assim por diante, você vai pegar aqui a marca e você vai arrastar para dentro das linhas da sua matriz. Ó, ele vai separar aquela média de vendas, aquela média de lucro, na verdade, que era 53, a média de lucro para as vendas da hashtag é R$ 9,00. A média de lucro para as vendas da Ostlen era R$ 30,00 e da reserva era 123. Então, o legal aqui das medidas é o seguinte, a princípio, a medida ela vai me retornar um resultado, mas você pode pegar esse resultado e dividir. Para cada uma das marcas, para cada uma das lojas, se você tiver essa informação no seu arquivo, você vai conseguir fazer essa divisão, tranquilo? E aí, para fechar, a última fórmula que a gente vai ver vai ser, por exemplo, a fórmula de contagem. Então, se eu quiser contar aqui quantas vendas que a gente fez, eu teria que contar quantas linhas eu tenho na minha tabela. Então, ó, essa foi uma venda, essa aqui foi a segunda venda, terceira, quarta. Então, eu quero saber, essencialmente, quantas linhas eu tenho na minha tabela, que vai ser informação de quantas vendas a gente fez. Então vamos lá, para fazer esse cálculo, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou criar uma nova medida. Por que medida? Porque lembrando, eu quero criar só um único resultado, que vai ser a contagem, então eu vou colocar uma medida. Eu vou dar um nome aqui para ela de quantidade de vendas. E aí vou colocar o sinal de igual. Para a gente fazer uma conta de quantas vendas a gente tem, quantidade, tem duas fórmulas que a gente pode usar. Vai ter a fórmula count, beleza? E a fórmula count, eu vou passar para ele uma coluna qualquer, ele vai contar quantas informações a gente tem naquela coluna, tranquilo? Mas tem uma outra fórmula também, que é bem simples, que é a fórmula count rows. O que é a fórmula count rows? É de contar linhas em inglês. Então, essa fórmula count rows, ele vai contar quantas linhas tem na nossa tabela, e aí vai ser até mais fácil de trabalhar. Então, eu vou colocar aqui count rows, vou dar aqui o tab, e aqui é o seguinte, ele vai perguntar qual é a tabela que tem as informações que eu quero contar, que tem as linhas que eu quero contar. No caso, eu só tenho uma tabela dentro do Power BI. Então, vou colocar aqui direto, que vai ser minha base de vendas. A minha tabela de vendas. Então, repara que agora é só falar qual é a tabela, apertar o tab, pronto, fechei aqui a fórmula e vou dar um Enter. Então, ele já vai fazer esse cálculo para a gente, vai aparecer aqui do lado a quantidade de vendas, e agora você já sabe, para ver o resultado da medida, eu vou ter que voltar aqui no meu relatório e colocar aquela informação dentro, por exemplo, de um cartão ou dentro de um gráfico. Então, eu vou clicar aqui, colocar um cartão, por exemplo, e eu vou colocar justamente a informação da minha quantidade de vendas. Vou puxar aqui a quantidade de vendas para dentro dos campos. E aí está lá, eu tive exatamente 730 vendas. E aí você lembra, se eu quiser colocar quanto de vendas eu tive para cada marca, a gente vai conseguir fazer isso, por exemplo, colocando um gráfico. Então, para ficar legal, vamos colocar um gráfico aqui de pizza. Ó. Eu vou deletar esse cara, então vou dar um delete aqui, vou colocar um gráfico de pizza aqui do lado. E aí dentro do gráfico de pizza, duas informações que eu quero. Primeiro, eu quero saber o total de vendas, então vou puxar aqui a quantidade vendida para dentro dos valores aqui do gráfico, e se eu passar o mouse vai estar lá, 730 vendas.
Se eu quiser saber quantas vendas eu tive para cada marca, vou puxar aqui a marca para dentro da legenda, que é a legenda dentro do gráfico de pizza, que vai ser basicamente cada fatia aqui do meu gráfico. Então, coloquei aqui dentro de marca e agora aparece certinho para mim. Ó. Por exemplo, a hashtag, que é esse azul mais claro, teve 264 vendas, que representa mais ou menos 36%. Aqui, a reserva, na verdade, representou até um pouco menos das vendas, que foi 32%, com 240 vendas, e a Osklen foi a pior entre as três, com 226 vendas, representando 30%. Então, percebe que só com essas três fórmulas, soma, média e contagem, você já consegue fazer vários gráficos e várias análises aqui bem legais dentro do Power BI, no seu relatório, para você já começar a sair do zero no Power BI. Tranquilo? Então, recapitulando aqui, sempre que você for fazer fórmula no Power BI, você tem as duas possibilidades, ou criar uma coluna, ou criar uma medida. Alon, como que eu sei quando eu vou criar uma coluna ou uma medida? De forma geral, na maioria das vezes, a gente vai criar uma medida, porque as medidas vão permitir a gente fazer soma, média, contagem e assim por diante. Você só vai criar uma coluna calculada na sua tabela quando você quiser ter essa nova informação, que nem a gente fez, por exemplo, o lucro, e vai ser uma informação diferente, um cálculo diferente para cada linha da sua tabela. Percebe que o lucro vai ser diferente para a primeira linha, para a segunda linha, para a terceira linha. Por isso que eu criei uma nova coluna para ele fazer esse cálculo separado para cada uma das linhas, beleza? E aí depois eu somei todo mundo através de uma medida. Mas, de forma geral, as fórmulas que a gente mais usa são usando medidas e não colunas. Então, fica a dica aí para você, beleza? Gostou da aula? Conhecia esses conteúdos? Comenta aqui embaixo o que você achou para eu saber se você gostou desses conteúdos, se você quer mais conteúdos básicos aqui desse jeito, se você ainda não sabe muito Power BI e quiser aprender ainda mais, então dá o feedback aqui para mim, muito importante para eu saber. Alon, gostei dessa aula, quero que você continue fazendo mais conteúdos básicos assim, ou então não, Alon, isso aqui eu já sei, isso aqui, não precisa ensinar o padre a rezar a missa. Comenta aqui embaixo o que você achou, se tá fácil, se tá difícil, porque a gente vai vendo os conteúdos que vocês estão pedindo, os feedbacks de vocês e vai preparando um conteúdo especial para as próximas semanas, tudo bem? Então, por favor, não deixa de me avisar aqui o que você achou da aula aqui embaixo. Se você já sabe Power BI ou não, aproveita para comentar também o seu nível de Power BI. Então, comenta aqui embaixo, numa escala de 1 a 10, qual é o seu nível de Power BI? Você tem nível -1, você tem nível 10, já sei tudo, só estou aqui acompanhando para ajudar o canal. Enfim, comenta aqui embaixo para eu saber o nível de vocês e a gente ir acompanhando os próximos conteúdos para preparar gratuitamente para vocês. Para a gente fechar, então, se você não está inscrito no canal, não esquece, se inscreve no canal, porque todo dia tem conteúdo de Excel, VBA e Power BI. E se você gostou da aula, lembra de deixar o seu like. Para fechar, eu prometi mais um mini curso para você. Então, se você quiser aprender mais sobre fórmulas no Power BI, sobre essa linguagem chamada DAX, que é a linguagem das fórmulas aqui no Power BI, vou deixar um mini curso, vai aparecer aqui perto da minha cara, e eu vou deixar um outro vídeo que eu explico sobre mais algumas fórmulas do Power BI, para você aprender ainda mais e ficar fera nessa ferramenta, beleza? Depois eu quero seu feedback, comenta aqui embaixo. Se você assistir a outra aula, me conta o que você achou, que eu quero muito saber, beleza? Então é isso, a gente se vê na próxima semana.